Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá de aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra dele. E é importante pensarmos nisso a partir do livro de Lucas, no capítulo de número 9, verso de número 24. Quem aqui nunca teve dúvida sobre este assunto? Olha o que disse Jesus: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não é um ensinamento difícil de ser entendido? Não é um paradoxo muito difícil de ser resolvido? Quem já se pegou pensando sobre esse assunto por mais de uma vez? Eu confesso que eu já parei para pensar sobre isso várias vezes. Mas esse ensinamento paradoxal de que aqueles que buscam preservar suas vidas de maneira egoísta acabarão por perdê-la, enquanto que aqueles que se dispõem a sacrificar as suas vidas por Cristo encontrarão verdadeira salvação, só pode ser compreendido se nós pensarmos conforme Jesus estava pensando ao dizer tal palavra. Jesus estava pensando em duas posições, duas situações, muito provavelmente. A vida física, que é esta vida temporal que nós temos, e uma vida eterna, que é a vida espiritual. Nós precisamos olhar para essa afirmação de Jesus a partir destas duas perspectivas. Nós somos cidadãos da terra, mas somos também cidadãos do céu. E por isso faz todo sentido dizer que aquele que é egoísta ao extremo em nunca pensar sobre Deus, em nunca pensar sobre a vida espiritual, de fato está perdendo a sua vida. Jesus está dizendo que se nos concentrarmos exclusivamente em preservar a nossa vida física e temporal, buscando segurança, prazer, riqueza, status e conforto acima de tudo, nós acabaremos por perder a vida mais importante, que é a vida espiritual e eterna. E isso não tem a ver com a questão de que eu escolho ser salvo ou não. Isso não está em destaque aqui. O que nós temos aqui é alguém que se preocupa demasiadamente com as coisas terrenas, já que a salvação ela chega pelo próprio Deus ao abrir os nossos olhos, ao abrir o nosso entendimento, para que conheçamos de fato o sacrifício que foi feito na cruz por Cristo e que este sacrifício é o que paga por todos os nossos pecados e que nós não temos merecimento nenhum, mas por graça, conforme está descrito em Efésios capítulo 2, verso de número 8, por graça divina nós recebemos a salvação. Então é isso que nós devemos ter em mente ao lermos esse texto. Mas Jesus, ele vai dizer que aquele que se preocupa demais com a vida terrena não terá tempo de pensar na vida eterna. É isso que ele está colocando aqui em cash, Aquele que busca as coisas eternas, ele pode se adequar muito bem com a vida terrena. Ele pode viver de maneira correta como um cidadão da terra, mas também um cidadão do céu, porque ele compreende claramente a transitoriedade da vida. Ele sabe que viver aqui, por mais que se viva até 90 anos, 100 anos, o que é 100 anos perto da eternidade? E por isso o ensinamento de Jesus aqui é: não esteja tão preocupado quanto as coisas terrenas, porque elas vão passar. Não abra mão de andar nos meus caminhos, de viver na minha palavra, por conta da vida terrena, porque ela vai terminar um dia. E o que é que você tem preparado para o final desta vida? Porque, na verdade, a vida termina fisicamente e começa eternamente. E é isso que Jesus está colocando aqui. A vida que realmente importa
Jesus redefine o que significa. Ele vai dizer: a vida para o mundo é viver e ter sucesso, acumular bens, realizar sonhos e evitar sofrimento. Mas para Jesus, viver de verdade é estar em comunhão com Deus, vivendo de acordo com seus propósitos e encontrando satisfação em servir a Ele e aos outros. Quando Jesus diz: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, Ele está nos convidando a um novo tipo de vida. Que tipo de vida é esse? É um tipo de vida no serviço de Cristo. É aqueles que dedicam a sua vida servindo a Deus, servindo ao próximo. Encontram propósito em realizar coisas que transcendem o tempo e que alcançam a eternidade. Jesus está pensando e nos convidando para termos também uma vida de renúncia, como nós falamos no encontro anterior, negar a nós mesmos. Outro dia eu vi uma frase que dizia o seguinte: se facilitar a vida do outro significa dificultar a sua, não faça. Cara, essa é a frase mais egoísta que eu já ouvi. Mas o mundo está cheio desta frase. E Jesus está exatamente dizendo que nós não devemos praticar esse tipo de frase. Nós devemos viver uma vida de renúncia, servindo a Deus, servindo ao próximo. Devemos ter uma vida com propósito, mas com propósitos eternos, porque a vida terrena terminará. E o que nós viveremos para a eternidade? Por isso, nós precisamos entender que Jesus nos desafia a pensar além do imediato e ver o valor das coisas a partir da vida espiritual com os olhos na eternidade. É isso que Jesus nos chama. É isso que Jesus está pensando quando ele diz tal coisa. E você, já parou para pensar sobre esse texto? Como você tem gerido a sua vida nos últimos dias? Um bom dia, eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!